Chegando aqui, dia 26 de dezembro, para a gente falar sobre planejamento. E eu vou falar sobre feridas emocionais, que, claro, é o meu tema favorito, é o meu tema predileto. Por quê? Muita gente fica pensando assim, nossa, as feridas emocionais, né? Quais são as feridas emocionais? Para você que não entende nada, nunca ouviu falar nisso. Rejeição, abandono, manipulação, humilhação e injustiça ou traição. As feridas emocionais, elas não são algo ruim. Elas são feridas que a gente sente, né, nas 5 fases do desenvolvimento humano. São 5 feridas para cada fase. Quando acontecem situações difíceis, a gente tem aquela percepção da situação. A gente tem a sensação, não quer dizer que fomos rejeitados, quer dizer que a gente ali, quando bebezinho, tivemos a percepção de rejeição. E essas feridas elas acontecem marcas que vão moldar o nosso corpo e a nossa forma de pensar. Então, isso interfere diretamente em absolutamente tudo o que a gente faz. Tudo. Não é só relacionamento, não é só quando alguém me rejeita, quando alguém me abandona. Não. É o tempo todo. Por quê? Porque formata a minha maneira de pensar e a minha maneira de sentir, a forma como. É como fosse assim, ó. A forma como eu interpreto a vida. Eu, Gabriela, de acordo com as minhas feridas emocionais, fui tendo uma vida que tem a ver com as minhas feridas emocionais e isso reflete hoje quem eu sou. Entendeu? Então não é assim, porque eu vivi isso, eu sou assim. Não. Você teve as marcas lá na primeira infância, são 5, e depois você foi desenrolando isso na sua vida. E hoje eu vou falar o que as feridas emocionais têm a ver com planejamento. Hoje a gente começa o desafio 2020 magnífico. Um desafio de 10 dias gratuito, 10, eu sempre faço isso, né? De 10 dias gratuitos lá no canal do Telegram para você aprender a revisar o seu ano de 2019 e planejar 2020. Porque é um erro que a maioria das pessoas comete. Ó, como é que a maioria das pessoas faz? Escreve as metas lá de começo de ano, fica empolgada em janeiro, fevereiro, março, já esqueceu as metas, já aparece um monte de outras coisas, esquece. Chega dezembro, fica frustrada, mas com as esperanças, com todo esse clima de Natal e Ano Novo, ela faz de novo as metas para o ano que vem. Só que a gente tem um problema muito sério. A gente precisa aprender a reavaliar, a avaliar o que a gente fez para planejar o novo. Porque senão a gente não aprende com os erros. Senão assim, eu tô planejando de novo e tô cometendo os mesmos erros. Eu tô fazendo de novo e continuo cometendo os mesmos erros. Então, a gente precisa reavaliar. Então, uma parte do desafio é pra gente avaliar o ano de 2019. E aí, a outra parte do desafio é pra gente planejar 2020, né? Pra aprender o que é que precisa ter no planejamento para ele ser eficiente, para ele ser eficaz. E depois vocês vão aí desenvolver o ano de vocês. Quem quiser vai poder comprar o curso básico Florescer e quem quiser vai pegar só as dicas do desafio, né? Então vamos lá, eu quero falar das... Bom dia, Silvana! Eu quero falar das feridas emocionais, que é para vocês entenderem que às vezes a dificuldade que você tem não é aleatória, não é você que é um problema na vida. É a dificuldade que você tem está relacionada à ferida que você tem ou a ferida que é principal em você hoje, tá? Então vamos lá. Ferida da rejeição. Qual que é a interferência que essa pessoa vai ter na hora de fazer o planejamento, na hora de executar? É uma pessoa, quem tem a ferida da rejeição é uma pessoa que concentra as ideias no pensamento, é muito do pensar. Então, normalmente, até uma pessoa mais magrinha, porque ela tem a energia dela toda no pensar. Então, ela tem muitas ideias. Ela não tem dificuldade de ter metas, mas ela tem dificuldade de continuar na mesma meta. Ela tem tanta ideia que em janeiro ela tem uma ideia, ela tá animada, ela faz as metas de ano novo, aí em março ela já quer mudar, em maio ela já quer mudar de novo. Qual que é o cuidado que quem tem a ferida da rejeição precisa ter? Você precisa avaliar este pular de meta para meta. Eu não quero mais isso, eu quero aquilo. Não quero mais isso, eu quero aquilo. Porque às vezes isso é um reflexo do quê? Aquilo que você pensou tá difícil, e aí você desiste e vai para outra coisa. Como você não tem dificuldade de ter novas ideias, você pula para outra coisa. Então, cuidado para isso não ser uma forma de ignorar, negligenciar essa parte, que na verdade você tá com dificuldade de executar e é por isso que você tá mudando de meta. Não é porque você mudou de objetivos, porque é uma coisa que a gente precisa ter, não é porque a gente estabeleceu uma meta
que a gente casou com ela, aliás, nem casamento hoje é pra sempre, né? Não é mais esse exemplo que eu tenho que dar. Mas ela não precisa ser pra sempre. Mas você precisa ter clareza que por que você tá mudando? O que tá te fazendo mudar? É realmente o que você quer? Você tá mudando porque tá difícil lidar com a frustração, então você, isso aqui tá muito difícil, vou inventar outra coisa pra mim. Quem tem a ferida da rejeição faz muito isso. Ela faz, aí ela tá difícil. Aliás, ela é uma pessoa que tem dificuldade no executar, né? Quem tem a ferida da rejeição. Ela vai ter dificuldade de planejar. Planejar não é só ter a ideia, falar, eu quero conseguir isso. Planejar é você sentar e falar assim, tá, o que eu preciso fazer Quando que é que eu quero essa meta? Em dezembro? Então eu preciso pensar o que eu vou fazer em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. O que eu tenho que fazer para dezembro aquilo ter acontecido? E tem muita gente que assim, né, pensa, escreve no papel e entrega para Deus. Deus que vai fazer a meta aí. Não, não é assim que funciona, tá? Você faz a sua parte. Deus já te deu a vida e o livre-arbítrio para você decidir. Agora você executa. E quem tem a ferida da rejeição também vai ter dificuldade de executar. Vai ter dificuldade de planejar, vai ter dificuldade de lembrar daquilo, o que precisa fazer, porque para ela é o que tá na cabeça dela. Às vezes ela tem dificuldade de entender que as coisas foram mudando, dificuldade de reavaliar, de fazer os ajustes. E aí, pela frustração, porque tá difícil, o que ela faz? Ela desiste da meta. Então, muito cuidado, né? E na hora de executar também, precisa ter um propósito muito grande. Para que eu quero aquilo? Porque não é falta de força de vontade, não é preguiça, não é burrice, não é. É que a forma como a gente funciona, que cada um tem as suas combinações, as feridas emocionais, vai fazer isso uma combinação mais fácil de planejar, mais difícil de planejar. Mais fácil, mais propensa para executar, mais dificuldade de executar sozinho, tá? Então é assim que vai funcionar. Você precisa saber disso. Então, quem tem a ferida da rejeição vai conseguir pensar na meta, sabe muito bem o que quer, mas vai ter dificuldade de dar continuidade. Então, ela precisa. A dica: escolhe 2 objetivos principais para o seu ano. No desafio, eu vou colocar. Eu falei pra gente fazer dois objetivos principais para cada área da vida, né? Então, quem tiver lá vai saber. Por quê? Porque senão a gente desfoca demais e deixar aquilo à vista. À vista num quadro branco, na parede, à vista no seu celular, na sua agenda do Google. Quem tem essa dificuldade de lembrar o que precisa ser feito, também precisa criar, usar aplicativos, usar ferramentas para te lembrar. Então, a agenda do Google, que coloca a notificação no celular, ou outro tipo de aplicação que coloca a notificação no celular. Fazer a revisão de mês em mês para você se lembrar, opa, tô fazendo isso ou esqueci? Aí você pensa, nossa, eu não fiz nada disso em janeiro. O que você faz? Você se prepara para fevereiro você fazer, tá? Tá bom, já falei da rejeição, então. Agora eu vou falar da ferida do abandono. Quem tem a ferida do abandono, ela quer... Silvana gritando, Quem tem a ferida do abandono, ela sabe o que quer, mas às vezes ela não sabe expressar isso. Ferida do abandono é muito mais o sentir. Só lembrando uma coisa, todo mundo tem as 5 feridas emocionais, porque vocês vivem me mandando direct, mas eu posso ter essa e essa. Você tem todas, tá? Mesmo que uma seja 50% e a outra seja 5%, você tem todas. Mas algumas prevalecem, algumas são maiores, o percentual delas é maior. Então é como se na maior parte do tempo você sente o mundo daquele jeito, você interpreta o mundo daquele jeito, você processa a informação daquele jeito, tá? Então, quem tem a ferida do abandono, essa pessoa sabe o que quer, mas ela não sabe, às vezes, expressar isso, porque ela não sabe, às vezes, racionalizar, mas ela sente. Ela sente o que ela quer, ela não sabe por quê, ela não sabe pra quê, mas ela sente. É como se ela sentisse aqui. É uma pessoa que sente muito a ferida do abandono, né? Então, ela sente. Aí, o que vai acontecer? Muitas vezes ela vai ter dificuldade de escrever a meta, que é racionalizar, que é colocar isso em palavras. E não é porque ela é burra, gente. Não é porque a pessoa não sabe escrever. Não é isso. Às vezes ela não sabe traduzir o que ela sente para um papel, em forma de palavras. Então, é um cuidado que precisa ter, para não ficar só na sensação, o que eu quero, entendeu? Tirar um pouco de dentro e colocar no mundo. A gente fala, né, que tirar da sensação e tirar da cabeça e colocar no papel já é colocar no mundo.
Você já tá tirando do mundo interno, já tá colocando no mundo externo. Isso te ajuda a começar a materializar. Aí você vai começar a pensar no planejamento, né? Então, o que pode acontecer? Quem tem a ferida da abandono... Eu tô lendo meu roteiro aqui, senão eu vou falar demais, né? Vocês sabem. Quando eu faço live sem roteiro, gente, depois eu falo, esqueci disso, esqueci daquilo. Então agora eu tô fazendo assim. Quem tem a ferida do abandono tem o vazio emocional, né? Isso vocês já sabem, vocês que me acompanham. Quem não me acompanha, assiste depois as lives anteriores, tá lá no canal do Telegram. A pessoa já tem um vazio emocional. Isso é dela, não vai mudar. Ela tem esse vazio emocional e ela precisa aprender como ela faz para preencher esse vazio emocional. Porque quem tem a ferida emocional, a ferida do abandono, começa a projetar no outro. O outro é que tem que preencher meu vazio. Eu tô triste, é o outro que tem que me agradar. É o outro que tem que vir a mim, né? Eu expliquei isso lá, não vou explicar agora. Mas por causa desse vazio emocional, o que pode acontecer com quem tem a ferida do abandono nas metas? Ela pode, às vezes, se preencher pelos objetivos dos outros ou se preencher de outras coisas. Então, assim, vamos supor que eu tenho uma meta de, sei lá, de investimento esse ano, meta financeira. Então, eu quero investir 10 mil reais no ano. Né? Eu quero acabar dezembro de 2020 com 10 mil reais investidos. O que pode acontecer com quem tem a ferida do abandono? Ela tem esse vazio interno. Ela se preenche nesse vazio interno com várias coisas, mas principalmente, a forma principal da ferida do abandono se preencher é se conectando com pessoas, fazendo novas conexões, se expressando, e é disso, né, do sentir. Se ela, às vezes, ela faz isso, então ela vai para muita festa, ela tem muitos amigos, ela faz muito essa coisa da extroversão, isso pode trazer o preenchimento dela e ela acaba desviando da meta, porque é como se aquilo não fosse mais necessário. Percebem? Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando. Então é que assim, é como se assim, o que acontece com a ferida do abandono? Vou tentar explicar de um jeito mais simples. O bebezinho lá na fase da ferida do abandono, que a gente interpreta a situação como abandono, o que acontece? Ele chora e alguém vem satisfazer a necessidade dele, né? Na maioria dos casos, o que acontece? O bebê chora e a gente dá mamar. A gente não olha pra ver se... Quer dizer, a maioria, né? Se a fralda está com frio, se a etiqueta da roupa que tá incomodando, se tá muito calor e a criança tá com muita roupa, a gente vai lá primeiro e dá mamar. Porque, a criança chorou, tem que dar mamar, né? É mais ou menos assim que a gente aprende. O que esse bebê sente? Não era isso que eu queria, mas serve. Eu me contento com isso. Então, às vezes, quem tem a ferida do abandono, ela estipula metas. Como aquelas metas não estão associadas diretamente com preencher o meu vazio, que tem muito mais a ver com conexão, com emoção, às vezes essa conexão e emoção que eu tenho em outras áreas da minha vida me preenchem e eu esqueço aquela meta. Só que aí chega no final do ano, o que acontece? Porque eu não consegui, porque tudo pra mim é difícil, porque eu tentei e não deu certo. Não é. É que esqueceu a meta. Aquilo não ficou visível, não teve lembretes durante o ano. E aí eu acabei esquecendo porque eu fui me preenchendo de outras coisas. Então, quem tem a ferida do abandono tem que tomar cuidado com isso. Às vezes eu acabo me preenchendo de outras coisas. Momentaneamente aquilo suporta, preenche o meu vazio, mas depois eu fico chateada porque eu não atingi a minha meta, tá? E quando eu falo de meta, eu falo de meta de saúde, de relacionamentos, de finanças, de trabalho, de finanças e de espiritualidade, tá? Tudo isso vai estar lá no desafio. Então, por isso que eu não vou estipular. Eu quero falar só para vocês das dificuldades das feridas emocionais em relação a meta, planejamento e execução, tá? Porque tudo isso aí a gente vai falar lá no desafio, claro, né? E por que eu não vou fazer o desafio de lives? Porque eu vou estar viajando, eu não sei se vai ser internet, porque é numa cidade do interior do Paraná, é pra cidade, família do meu marido. Eu não faço ideia de como que é a conexão lá. Então, eu sei que de vez em quando eu vou ter conexão, eu vou conseguir mandar os áudios lá no Telegram. Mas eu não sei se eu vou ter conexão pra fazer lives. Então, eu tô fazendo essa live só pra gente inaugurar, porque hoje eu ainda tô em casa, amanhã eu viajo e só Deus sabe quando é que eu vou aparecer aqui de novo. Tá bom? Então, vamos lá, Então, as dicas para quem tem a ferida do abandono. Também manter 2 metas principais. Isso principalmente para quem tem a ferida da rejeição e do abandono, que é quem vai ter mais dificuldade de se lembrar. É quem tem mais facilidade de se perder no meio do caminho, né?
Se cercar de pessoas que te apoiam na realização dessa meta, porque quem tem a ferida do abandono, ela quer apoio. E aí tanto faz. Aí o que ela faz? Ela muda a meta para ter apoio. Ah, então as pessoas não me apoiam nessa meta aqui, então eu vou mudar essa meta, porque aí elas vão me apoiar. Certo? Por quê? Porque ela precisa de conexões, tá? É a forma dela se preencher, de se recarregar, né? Até a gente pode dizer assim, é através de conexões, é através de pessoas. Então, a minha meta, eu não tenho apoio, eu vou buscar apoio em outro lugar. Eu tenho uma meta financeira e a minha família acredita que dinheiro é ruim, porque quem é rico é do mal, é do capeta. O que eu faço? Vou buscar grupos de pessoas que já estão fazendo investimentos e que são pessoas boas e incríveis e que estão ajudando um monte de gente porque tem mais dinheiro, né? Então é isso, não é mudar a meta por causa das pessoas. Encontre outros grupos e não quer dizer que você precisa abandonar a sua família, as pessoas que você ama. Não, mas você vai encontrar outros grupos e para quem tem a ferida do abandono é ainda melhor porque é mais gente para você se conectar, você não precisa trocar umas pessoas pelas outras, você encontra mais gente para você se relacionar. É ainda melhor. Que tem aquela mesma meta, que querem aquilo que você, né? Então eu quero ir na academia esse ano. Normalmente, quem tem a ferida do abandono odeia ir na academia, né? Principalmente se for pra fazer musculação lá sozinha. Ela gosta de conversar, ela gosta de compartilhar, então ela vai fazer academia num lugar que é um lugar menor, que é um lugar que as pessoas conversam, que é um lugar que as pessoas batem papo. E é assim que essa pessoa consegue fazer as metas, entendeu? Cercando de pessoas que apoiam ou que querem o mesmo que ela. Não adianta mudar a meta por causa das pessoas. A outra coisa é não esperar que os outros façam. Então, essa coisa do apoio. Muita gente fala assim, eu não faço isso porque ninguém me apoia. Eu não vou na academia porque não tem ninguém pra ir comigo. Isso é o bebezinho falando lá, né? Eu tô chorando e alguém tem que vir atender minha necessidade. Você é adulta, você vai atrás das coisas. Não espere que os outros façam por você. Não espere que os outros te entendam e que o mundo venha prover todas as suas necessidades. Você vai atrás das coisas, você é adulta. E, principalmente, monitorar os avanços. Você precisa ir avaliando mês a mês. Olha, isso aqui eu consegui. Isso aqui não foi bom, vou ter que mudar pro ano que vem. Ó, esse aqui pro mês que vem. Gente, a reavaliação mensal, ela é para todo mundo. Todo mundo vai fazer isso. No desafio eu vou falar bastante sobre isso. Mas você precisa ter. Marca um dia lá na sua agenda. Marca agora, sabe? Todo último dia do mês. Dia 31 de janeiro, dia 28. Esse ano é bissexto, né? Não, ano que vem. Dia 2020 acho que é bissexto. Dia 29 de janeiro, dia 30 de março, você marca lá reavaliar o mês. Não tem outro jeito na vida, para todo mundo, mesmo para quem tem facilidade de executar. Mas, então, só resumindo. Eu fui olhar no relógio, gente, eu não estou com o relógio, eu estou com pulseira, eu sou incrível mesmo. Deixa eu ver que horas são aqui, 8h20. Abandono e ferida da rejeição são os que vão ter mais dificuldade de executar, de se manter na direção da meta, tá? Vão ter mais dificuldade, é como se eles fossem perdendo a energia do meio do caminho. É como se tivesse um esforço e aí a energia se perde, principalmente quando demora para vir conquistas. Então, essa reavaliação mensal é muito importante para direcionar novamente, para recarregar as energias, né? Para fazer essas coisas para te manter na direção, senão desiste. Principalmente essas duas feridas. Ferida da manipulação. Plano não é dificuldade. Ela sabe fazer planos, ela orquestra tudo na cabeça dela, né? Ela sabe com quem que ela vai conversar, o que ela precisa de tais pessoas, quem que pode ajudar ela em isso, né? Qual que é o problema? Achar ou esperar que todo mundo execute o plano dela. E é normal, quem tem a ferida da manipulação, porque qual que é o maior potencial dessa pessoa? É o articular mesmo, é negociar. Então, ela realmente ela tem esse dom de articular com as pessoas para as pessoas executarem algumas coisas. Qual é o cuidado que ela tem que ter? Duas coisas. Nem 100% das coisas ela vai poder terceirizar e ficar aqui na operação, na gestão, né? Não dá. Então, ela tem que assumir a parte dela. E não dá para esperar que as pessoas executem 100% do jeito que você imaginou, do jeito que tá aqui no seu plano, porque senão você enlouquece. Aí você vira aquela pessoa controladora que não pode desviar 1 milímetro daquilo que você pensou e você fica frustrado e você fica bravo porque as pessoas não entendem, porque as pessoas não fazem do jeito que você pensou. Então, muito cuidado, porque as pessoas, cada um age de um jeito. Então, quanto melhor você usar o seu potencial de negociação, mais próximo você vai ter do seu plano.
Agora, se a pessoa não pode mudar nada, isso é flexibilidade. Se a pessoa não pode mudar um centímetro daquilo que você pensou, você precisa ter mais flexibilidade para você não se frustrar. Porque você já está terceirizando. É o seu maior talento, mas cuidado para não criar expectativa de 100% ser do seu jeito. Porque nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. A gente precisa ter isso muito claro, né? Que mais? Aí eu já coloquei a dica, assumir 100% da sua parte. E uma dica para lidar com as pessoas. Então, você colocou, né, direcionou, articulou e as pessoas estão executando. O que você precisa fazer? Ai, gente, meu cabelo aqui, fazer live essa hora da manhã é Jesus, né? Reconhecer os avanços das pessoas que estão trabalhando com você, seja na sua meta pessoal ou profissional. Eu sei que você bota o povo para trabalhar, eu sei. Mas reconheça os avanços dessas pessoas e reconheça os seus avanços, tá? Muitas vezes você pode ficar muito focada no plano, né? Naquela meta lá, ó, e esquece das pessoas. Então, o plano é importante. Aliás, é um dos perfis que mais faz o que for preciso para atingir as metas. Quem tem a ferida da manipulação. É uma pessoa que normalmente ela consegue atingir as metas mais fácil do que, por exemplo, a ferida do abandono e da rejeição. Por quê? Porque ela é muito focada no plano. Esse é o plano, a gente tem que fazer. Esse é o plano, a gente tem que fazer. O cuidado que precisa ter é de não terceirizar demais e não reconhecer os avanços. Porque senão aquele prazer durante a caminhada se perde. E não pode ser só sofrimento na caminhada para chegar lá no final e a gente aproveitar, né? A gente tem muito isso. Aí no final a gente aproveita, no final da vida a gente se aposenta, depois a gente... Não, a gente precisa reconhecer esses avanços durante o caminhar, durante a jornada, durante todo o ano. Porque senão a gente fica frustrado, fica chato, né? E talvez você não perca o foco, mas as pessoas que estão trabalhando com você, elas podem perder o foco, elas podem desanimar e elas podem desistir, tá? Então é reconhecer. Ferida da humilhação. O que acontece quem tem a ferida da humilhação? Essa pessoa, ela pode ter medo de parecer egoísta se ela falar o que ela quer. Ela pode ter medo do que os outros vão pensar se o meu objetivo for esse. Então é uma pessoa que às vezes ela acaba... suprimindo, ela acaba escondendo quais são os próprios objetivos e as próprias metas. Então, precisa tomar cuidado com isso. Porque quem tem a ferida da humilhação é uma pessoa que gosta de estar com outras. Ela gosta dessa conexão, porque ela também é do mundo do sentir. Mas ela não pode abrir mão de tudo que ela é, tudo que ela quer, tudo que ela espera, para evitar conflito, para evitar alguma intransigência. Porque ela tem tanto medo. Qual que é o medo de quem tem a ferida da humilhação? É o medo de passar vergonha. Ela tem tanto medo de se expor e alguém apontar o dedo e falar que aquilo tá errado e falar que aquilo não é certo e ela se sentir constrangida, que ela, o que ela faz? Opa, quase derrubei tudo aqui. Ela abafa o que ela sente. E aí é uma pessoa que vai ter muita dificuldade de alcançar o que ela quer. Por quê? Porque ela acaba deixando de lado. Não, depois eu vejo isso, depois eu penso nisso. Então, é um cuidado que precisa ter. Né? Então, vai ter uma dificuldade de estabelecer metas nesse sentido, no sentido de escolher o que é bom para mim. Mas é uma pessoa que é excelente planejadora, nos mínimos detalhes. Se você dá uma meta para ela, ela vai fazer. Passo a passo, ela vai executar, ela até prefere. Por quê? O que acontece com quem tem a ferida da humilhação? Ela tem dificuldade, não é de assumir a responsabilidade, mas ela tem dificuldade de assumir 100% da responsabilidade, porque ela tem medo de passar vergonha. Mas é uma pessoa que, se você dá uma meta para ela, um plano de ação para ela vai executar perfeitamente daquele jeito. Ela vai executar do jeito que você falou, ela não vai mudar uma vírgula. Ela não vai questionar se está certo ou se está errado. Ela vai pensar, não fui eu que fiz, eu estou só executando. E se der errado, o que ela vai falar? Foi você que fez. Entendeu? Porque o medo é de me responsabilizar. Se eu me responsabilizar, eu vou passar vergonha. Então, não vamos passar vergonha, não. A culpa foi do outro, foi ele que fez. Então, a dificuldade de assumir a própria meta, de tomar aquilo para si, de se apropriar realmente do que é seu, é a grande dificuldade dessas pessoas. Só que aí chega lá no final e fica pensando, eu queria ter aquilo também. Eu queria ter conseguido aquilo também. Mas só que não colocou em prática para realizar. Então, a dica é, assume. Começa por uma coisa. A gente vai trabalhar com 5 áreas da vida no desafio. Se pra você que tem a ferida da humilhação for muito, nossa, 5 coisas na minha vida é muito pra mim, escolha uma. A que é a mais importante de 2020. E você vai fazer um planejamento em cima dela.
Porque quem tem a ferida da humilhação são excelentes planejadores. Aliás, se deixarem só planejam. Não, mentira, eles são bons executores também. Eles vão ter dificuldade de decidir, de falar assim, é isso e acabou e vai ser desse jeito. Isso eles vão ter dificuldade. Mas planejar e executar eles vão muito bem. E eles vão executar na velocidade deles, que é uma velocidade mais calma, uma velocidade calculada, de acordo com todos os detalhes, diferente da próxima ferida que a gente vai ver. Aí, outra coisa aqui, ó, pode se apegar muito aos detalhes e demorar mais do que o esperado para conseguir. Então, precisa estipular prazos, tá? Quem tem a ferida da humilhação, por quê? É a pessoa que fala assim, ó, vamos continuar na meta de investir 10 mil reais no ano. Em dezembro eu quero ter 10 mil reais investido. O que ela faz? Não, mas vai que vai faltar esse dinheiro aqui, então eu vou guardar aqui. Aí ela guarda menos, investe menos, sabe? Em vez de investir, sei lá, 200, que era a meta, ela investe 100. Então, ela vai fazendo essas negociações. Então, é uma pessoa que, por tentar prever esses detalhes, ela pode demorar mais tempo para atingir a meta. Mas ela precisa, se ela tiver o prazo e ficar ligada no prazo, não tem porquê. Ela para de ficar negociando e falar, não, vou deixar para depois. Não, vai fazer porque tá escrito, tem que fazer. É aquela coisa de assumir o compromisso com a gente mesmo, né? E ferida da injustiça. É a última ferida, né? Então, quem tem a ferida da injustiça são ótimos executores. Só que eles são aqueles executores que saem fazendo, né? Por isso que eu falei, diferente de quem tem a ferida da humilhação, que são executores que fazem tudo muito bem calculado, porque eles planejam antes. Quem tem a ferida da injustiça é aquele trator que sai fazendo, atropelando todo mundo. E aí, depois que fez, ela fala, nossa, acho que não era pra ter feito isso. Aí, acho que eu devia ter feito de outro jeito. Ou então alguém fala, né? Não, mas não era pra fazer desse jeito. Então, cuidado que quem tem a ferida da injustiça, o que é? Fazer um planejamento. Não é só ter uma meta e sair correndo. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico, né? Bem bobo. Eu quero correr a Maratona de São Silvestre. Que, inclusive, agora é dia 31, né, gente? Ou é dia 1º, sei lá. Vocês me falam aí. Não é no Natal, não, né? Olha eu errando tudo. Gente, é que eu não assisto mais TV aberta, desculpa. Então, eu sou completamente ignorante nessas coisas. Mas a pessoa, vamos supor que a pessoa quer correr a Maratona de São Silvestre e ela decidiu lá em 1º de dezembro. Aí ela sai correndo uma maratona, 42 quilômetros, ela vai morrer. E quem tem a ferida da injustiça tem essa mania. Ela botou uma coisa na cabeça e sai correndo disparada daquilo. Então, às vezes, essa dificuldade de organizar o espaço, de planejar, de saber o que é preciso, quais são os itens, ela tem força de vontade, ela tem energia, ela tem entusiasmo e ela sai fazendo. Então precisa tomar cuidado com isso, quem tem a ferida da injustiça. Tem que parar e planejar. Para essas pessoas, principalmente, reavaliar o ano anterior é muito importante, né? Que é uma parte do desafio 2020 magnífico. Para eu reavaliar os meus erros. Aonde foi que eu travei? Aonde foi que eu me perdi? Aonde foi que eu estava indo para o caminho certo, de repente eu desviei e não voltei nunca mais? É muito importante, porque quem tem a ferida da justiça sai fazendo e esquece planejamento, fica tudo para trás, larga tudo. Aí chega lá no meio do caminho, sem energia, né? Sem água, aí o que ela faz? Desiste. E outro ponto que é muito importante é que quem tem a ferida da injustiça, se ela faz uma meta a longo prazo, por exemplo, a meta dela é para dezembro de 2020, se ela não quebrar isso em outras pequenas metas para ir gerando ganhos, né? Pequenas vitórias, ela vai se frustrar e ela vai desistir no meio do caminho. Por quê? Ela vai desanimar, ela vai falar assim, olha, isso aqui não tá servindo para nada, eu não tô conseguindo nada, só tá me dando trabalho, só tá me frustrando, eu vou desistir. É uma pessoa que vai ter mais dificuldade de abrir mão do agora para conquistar lá no futuro. Isso quase todo mundo, né? Porque a gente age ainda muito com base na criança interior. Então, a gente quer o prazer momentâneo, a gente quer o agora, e a gente esquece, né? Abrir mão do agora para conquistar algo maior, algo mais prazeroso ou mais legal lá no futuro. E quem tem a ferida da injustiça, se não tiver um ganho logo, a pessoa desiste. Então, também, chega lá, fevereiro, março, já esqueceu da meta, não quero mais saber, isso aí não adianta nada, vai demorar muito. Ela não consegue pensar nesse prazer a longo prazo. Então, precisa quebrar em pequenas metas para reconhecer essas pequenas vitórias e falar assim, opa, tô conseguindo, tô no caminho certo. Isso é muito importante, porque senão desiste.
porque vai demorar demais. A dica: faz um planejamento básico. Não precisa ser o planejamento mega ultra detalhado de quem tem a ferida da humilhação, por exemplo, que vai saber o que vai fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Quem tem a ferida da injustiça não gosta muito desse engessamento. É uma pessoa que gosta de liberdade, gosta de independência, ela gosta de poder decidir, né? Então, faz um planejamento básico. O que eu preciso fazer cada mês para atingir essa meta? E vai gerando as pequenas vitórias, né? Então, o que é que precisa ter acontecido em janeiro para eu considerar uma vitória? O que é que precisa ter acontecido em fevereiro para eu considerar uma vitória? Vai fazendo isso. Uma forma muito legal é quebrar uma meta em no mínimo 3 partes. Toda meta pode ser desmembrada, gente, toda meta. Então, vou pensar aqui na meta que eu falei. A pessoa quer acabar o ano com 10 mil reais investidos. Não sei falar de investimento, quem vai falar disso é de outras pessoas. Mas ela precisa quebrar isso. Eu preciso juntar 10 mil reais de uma vez? Se a pessoa pensa em 10 mil reais e ela tem 0 na conta, ela tá até negativa, é muito frustrante, porque é muito longe. Então, você já tem que pensar assim, peraí, mensal, eu não sou muito boa de conta, mas vamos supor que se fosse todo mês, se eu juntasse 1.000 reais por mês, ia dar 12 mil reais, certo? Ó, como eu tô boa de conta. Então, olha, então é menos de 1.000 reais por mês se eu quiser juntar 10 mil reais. Eu não consigo juntar 1.000 por mês, então será que eu consigo separar 500 reais? Eu vou vendo. Até isso me traz, quando eu quebro as metas em pequenas partes, isso também me traz para a realidade. Se hoje, por exemplo, sei lá, a pessoa tá com 5 mil reais de dívida e o que sobra para ela é, sei lá, 100 reais. E ainda ela tem que pagar as dívidas. Será que ela vai conseguir terminar o ano com 10 mil reais investidos? Assim, sem fazer um incrível planejamento, sem contratar um coach financeiro ou um consultor financeiro, né? Sem aprender sobre isso, a gente precisa trazer isso para o real. Isso a gente vai fazer lá no desafio, né? A gente entender o que é que falta, o que é que eu preciso, será que eu vou precisar de ajuda, o que é que eu consigo fazer sozinha. A gente precisa fazer essas avaliações para a gente identificar. Então, meu convite agora para vocês, vai lá no meu perfil, clica lá no link que tá lá, que é gabrielamodesto.florescer, e logo no primeiro vai aparecer, para vocês entrarem no canal do Telegram, que é o Desafio 2020 Magnífico. Quem não tem Telegram, o Telegram é um aplicativo igual ao WhatsApp, só que ele é melhorado. Então, um grupo não fica aquela conversa o dia todo, você consegue ver as mensagens anteriores, então vocês vão ter acesso a todas as lives anteriores que eu falei das feridas emocionais. A gente pode criar chats que são separados, então quem quiser conversa, quem não quiser só recebe os desafios e vai fazer depois. Eu esqueci de falar, mas quem participar dos desafios e fizer 90% de todas as tarefas, vai participar do sorteio do meu curso online Florescer. Então entra lá no Telegram para você acompanhar. Daqui a pouco eu vou postar o primeiro desafio e quem entrar depois vai ter acesso também. Isso que é, gente, a vantagem. O WhatsApp você tem que ficar mandando de novo. Olha, eu perdi o desafio 1, eu perdi o 2, lá. Fica tudo lá. Fica tudo lá no Telegram, você consegue ver tudo, todo o histórico que tá lá. Então essa eu acho que é a parte mais incrível pra gente que trabalha com grupos. Então, fica o meu convite para vocês. Hoje a ideia qual que era? Vocês entenderem quais são minha dificuldade é planejar. Qual será a ferida que eu tô ali? Minha dificuldade é executar. Eu começo, mas eu não termino. Você vai avaliando isso. E agora você vai entrar para o desafio. E o desafio é, para todo mundo, independente, existe uma maneira de atingir as coisas. É você avaliando, planejando e executando. Isso é o básico, são 3 passos básicos para quem quer conseguir qualquer coisa. Não adianta só executar sem planejar, não adianta planejar sem avaliar o que aconteceu antes. Então, a gente vai fazer esses 3 passos. E você, de acordo com as suas feridas, vai procurando o seu jeito de funcionar melhor. Eu sempre falo isso, gente, principalmente, eu já falava antes, com o programa Florescer, eu já falava. Toda mulher é única, como se fosse uma flor. E cada flor floresce de um jeito em um ambiente. O que a gente precisa descobrir? Qual é o ambiente que a gente floresce? Depois que eu comecei a estudar as feridas emocionais, isso só trouxe de uma forma muito mais informativa como que cada pessoa floresce. Porque agora eu sei qual é a ferida,
sei qual é a dificuldade e sei qual é o melhor ambiente para essa pessoa funcionar. E é assim que a gente faz. Então, o planejamento, a execução e a avaliação, ela não vai funcionar do mesmo jeito para todo mundo. Tem gente que vai planejar nos mínimos detalhes, tem gente que vai planejar de uma forma mais macro, deixar mais solto, mas uma coisa que a gente não pode fugir: reavaliar, planejar e executar. E na execução, fazer a reavaliação todo mês é fundamental, porque é aí que, sei lá, 90%, 80% das pessoas se perdem, porque elas começam engajadas, animadas. Aí, como demora para atingir aquela meta, porque é uma meta do ano, ela desiste. Março, metade do povo já desistiu. Em maio, ninguém mais nem lembra que tinha meta. Então, essa reavaliação mensal é pra gente falar assim: opa, peraí, tem meta, eu esqueci, deixa aqui, volta aqui, pega as suas anotações e volta pro caminho. Porque a dificuldade não é se manter no caminho certo. Todo mundo vai ter que desviar do caminho. Vai ter buraco, vai ter lombada, vai ter rua interditada, todo o caminho de todo mundo. O que a gente precisa é, toda vez que eu desviar, lembrar que eu tenho que voltar para aquele caminho. Porque a gente desvia, começa a ver outras paisagens, fala: ah, nossa, deve ser legal ir por aqui. E aí segue outro caminho. E não é o caminho do seu sonho, do seu objetivo, daquilo que você realmente quer, tá? É cuidado com as distrações. E também não é que a gente não pode mudar o objetivo, a gente pode mudar, a gente só precisa saber por quê. Lembra que eu falei, ferida do abandono, da rejeição, vai desistir porque tá muito difícil. E aí, se você fala assim: olha, eu tô desistindo por quê? Porque isso não faz mais sentido pra mim. Ou eu tô desistindo porque tá difícil pra mim, aí preciso fazer esse trabalho interno, certo? Então é isso. Essa live era pra dar essa visão geral pra vocês de como as feridas emocionais interferem no meu direcionamento, no meu planejamento, na minha execução. E vocês estão convidados a participar do desafio 2020 Magnífico. É um desafio de 10 dias, ele é gratuito, não vou cobrar nada por ele, gente. Vai lá e faz esse desafio, porque é grátis, né? Mas claro, só entra se você for participar. Se for só porque você é curiosa, fica aí na sua curiosidade, porque eu tô aqui dedicando o meu tempo para quem quer mudar, para quem quer continuar na mesma. Ah, eu só quero olhar. Não, não vai olhar, porque não é conversa de vizinho, não é acidente de trânsito pra gente ficar só de curioso espionando. É para quem tá comprometido e quer mudar, tá bom? Beijo pra vocês, a gente se fala lá no Telegram durante todo esse desafio. Tchau, tchau!